Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais um encontro sobre física. Tema de hoje, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Ok, queridos? Vamos lá. Bom, vamos definir primeiro o que seria energia potencial elétrica. Energia acumulada graças a um trabalho forçado e prestes a se transformar em energia cinética. Como assim? Bora lá. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenha duas esferas. Vamos dar nome aqui a essas esferas. Vou chamar essa perisfera que está na posição x1 de uma esfera A e a outra esfera de uma esfera B. E que as duas esferas estejam carregadas positivamente. Bom, não é natural essas esferas estarem próximas, porque cargas opostas, cargas iguais, se repelem. Então, para essa carga B ter se aproximado da carga A, é necessário que alguém tenha trago essa carga B para próximo da carga A. Ou seja, um trabalho forçado fez esse sistema agora ter uma energia. Por quê? Porque se eu abandonar uma das esferas, esse sistema parado entra em movimento, quer dizer que ele ganha energia cinética. Mas a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, se ele está ganhando energia cinética, ele tinha uma forma que era energia potencial. Então, devido à lei de Coulomb, nós temos aqui na esfera B a força que a esfera A exerce na esfera B. E lógico, lá na esfera A, nós também temos a força que B exerce em A. Essas forças têm mesmo módulo, mesma direção, atuam em sentidos opostos, na direção dos seus centros, corpos distintos e de mesma natureza. É um passo em reação. Certo? Então, vamos continuar aqui. O que seria essa energia potencial acumulada entre essas duas cargas? Como é que nós vamos mensurar, calcular essa energia potencial? Essa energia potencial, igual ao menos um trabalho forçado, força elétrica, vezes a distância entre as cargas, A distância entre elas é exatamente esse segmento x2 menos x1. Pela lei de Coulomb, nós sabemos que força elétrica é igual a uma constante K vezes o módulo das cargas, a carga, vou botar aqui, a carga de A e a carga de B sobre a distância entre elas ao quadrado. Se eu substituir essa equação na equação de cima, nós teremos que a energia potencial entre as cargas 1 e 2, certo? Será dado por, aí eu vou escrever a lei de Coulomb, K, módulo das cargas. Professor, cadê os módulos? Os módulos vão sumir. Por que os módulos vão sumir, queridos? Porque eu não estou calculando força, eu estou calculando agora energia, tá bom? Então, eu preciso dos sinais das cargas para mensurar uma energia positiva ou uma energia negativa. Nota que o D ao quadrado eu repeti como D vezes D, e multiplicar por D, que é a distância entre elas. Por que eu desmembrei esse quadrado? Porque a gente simplifica aqui, queridos? Simbora D com D. Então, a energia potencial entre a carga 1 e a carga 2 será dada por K, vezes o valor de QA, vezes o valor de QB, dividido pela distância entre elas. Vamos supor que eu tivesse um sistema de 3 cargas. Então, eu ia ter a energia potencial entre a carga A e B, a energia potencial entre a carga B e C, e ainda teria energia potencial entre a carga A e C. A cada par de carga, eu tenho uma energia potencial. E se eu abandonar uma dessas cargas, essas cargas que estavam em repouso adquirem movimento, entram em velocidade, ganham energia cinética, por estar com certa velocidade. Ganham energia cinética porque estavam perdendo energia potencial. Então, é assim que vamos definir a energia potencial. Constante eletrostática K, vezes o valor das cargas sobre D, que é a distância entre elas. Cuidado, porque para ser lei de Coulomb, as cargas são em módulos e é sobre o quadrado da distância. Bom, depois de entender o que é energia potencial, como é que vamos calcular o trabalho da força elétrica? Então, imagine que essas duas cargas sejam duas cargas positivas, como nós tínhamos feito anteriormente. Então, nós vamos mesmo sistema feito até antes. E aqui em B, nós vamos ter a força de A e B. Lógico que lá em A, nós também temos a força de B e A. Só que vamos imaginar que a carga A está fixa, que eu vou abandonar a carga B.
Ao abandonar a carga B, essa força elétrica em B faz B ganhar velocidade, faz B ganhar energia cinética. Uma vez que B ganha energia cinética, é porque ela está perdendo energia potencial. Então nós temos que já lembrar e anotar aqui, ó, uma variação de energia potencial positiva equivale a uma variação de energia cinética negativa e versa. Uma variação de energia cinética positiva corresponde a uma variação de energia potencial negativa. Então vamos supor que eu abandone a esfera B. A esfera B que estava em repouso, parada, fixa, foi liberada para entrar em movimento. Uma vez que ela entra em movimento, ela vai adquirir aqui uma certa velocidade, se deslocar até outra posição. Então, como é que nós vamos calcular nesse momento o trabalho para ela ir da posição, de uma posição 1 para uma posição 2 qualquer, o trabalho sobre B, né? Aí você diz, professor, já sei, eu vou pegar aquela força ali, ó, força de A e B, e vou multiplicar pelo deslocamento que ela sofreu. O problema, queridos, é que para usar essa equação aqui, é necessário que essa força seja constante. E à medida que B for se afastando, à medida que a distância entre elas muda, a força entre elas também muda. E quando a força entre elas muda, eu não posso usar essa equação. Mas lembra que nós acabamos de falar que um trabalho forçado faz o sistema ganhar energia potencial? Então eu posso calcular o trabalho em função da energia potencial. Eu posso dizer que o trabalho, ó, entre as posições 1 e 2, nós podemos até usar o enunciado aí que eu coloquei para vocês, ó. Trabalho, energia necessária para variar a velocidade ou deformar um objeto. Então nós podemos calcular o trabalho tanto pela variação da energia cinética, né, que é variar a velocidade ou variar a energia cinética, como eu posso calcular o trabalho também pela variação da energia potencial. Agora, eu tenho que lembrar que o trabalho ele é o oposto da variação da energia potencial. Por quê? A energia potencial, ganho energia potencial com trabalho forçado. Então, nós podemos dizer que o trabalho para essa carga andar da posição 1 para a posição 2 vai ser a energia potencial da posição 2 menos a energia potencial da posição 1. Professor, e cadê o sinal de menos? É verdade, aqui tem o sinal de menos. Se a gente colocar o sinal de menos para dentro da equação, nós vamos ter que o trabalho para tirar aquela carga da posição 1 para a posição 2, se eu inverter aqui os sinais, ó, vai ser energia potencial inicial menos a energia potencial final, certo? Só para diminuir a quantidade de sinal de menos. Então, quando eu faço trabalho em função da variação da energia cinética, eu digo que o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora, quando eu faço trabalho em função da energia potencial, eu já digo que é a energia potencial final, eu já digo que é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Eu faço essa inversão, por quê? Porque um trabalho positivo gera energia potencial negativa. Então, quando nós formos calcular esse trabalho aqui agora, ó, trabalho para tirar essa carga da posição 1 até a posição 2, vai ser energia potencial da carga B na posição 1, que vai ser assim, ó, K, carga de A, carga de B, sobre aquela primeira distância ali, ó, chamar de um D1, certo? Aí, menos. Agora, energia potencial, quando a esfera B, ó, ocupar outra posição da esfera B, estiver mais adiante, depois da esfera B, sofrer um deslocamento. Aí já vai ficar a energia potencial daquela posição, QA, QB, sobre a nova distância entre elas, D2. Então, essa seria a forma de calcular a energia, o trabalho dessa esfera se deslocando de uma posição 1 até uma posição 2, certo? Bom, professor, essa equação ficou um tanto quanto exagerada. Bom, matematicamente, tem como a gente diminuir aquela equação. Para isso, nós precisamos entender o conceito de potencial elétrico. O que é um potencial elétrico? Região onde uma carga de prova adquire uma energia potencial elétrica. Lembra de campo elétrico? Bora lembrar de campo aromático? Você pode ter uma plantação de flores, mas se não tiver um nariz lá para cheirar, ninguém sente aquele perfume. Então você tem a região ali ao redor da flor, que é o campo aromático, mas você precisa do nariz para sentir o perfume. Do mesmo jeito, ao redor de uma carga eu tenho um campo elétrico.
mas eu preciso colocar uma carguinha ali para aquela carguinha sofrer uma força elétrica. Aquela carguinha sofrendo uma força elétrica prova que ao redor daquela outra carga tinha um campo elétrico. Bom, isso é um entendimento vetorial. Nós vamos fazer agora um entendimento só que escalar. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho essa esfera aqui, A, que ela está carregada positivamente. Aí nós sabemos que ao redor dela, nós temos um campo elétrico, ó, radial para fora, né? E aí se eu colocar uma carguinha dentro desse campo elétrico, por exemplo, essa carguinha aqui B, supor que essa carga B seja negativa, automaticamente essa carga B, ela vai sofrer uma força elétrica contrária ao campo. Por que B está sofrendo uma força elétrica contrária ao campo? Porque a carga B é negativa. Agora nós podemos imaginar de outra forma. Essa carga B, ao ser colocada perto da carga A, adquiriu uma energia potencial. E essa energia potencial que a carga B adquire é dada por K, valor da carga de A, valor da carga de B, sobre a distância entre elas. Então, nós vamos definir o potencial elétrico daquela posição como sendo toda aquela energia, só que, ó, sem a carguinha. Então, o que sobra? Sobra K, carga A, sobre a distância. Então, essa equação mais simples do que o campo elétrico, lembra que o campo elétrico é K, carga sobre D ao quadrado? Ela serve para você calcular o potencial elétrico de um ponto. E se eu pegar pontos equidistantes da esfera A? Em todos esses pontos equidistantes, nós teremos uma superfície equipotencial, quer dizer que os potenciais serão sempre os mesmos. Campo não, porque campo é vetor. Então, em cada local desse, o campo aponta em direção diferente. Já o potencial será sempre o mesmo. Olha que coisa interessante aqui, ó. A superfície equipotencial forma com o campo elétrico um ângulo de 90 graus. E o que é a superfície equipotencial? Região onde o potencial elétrico é sempre o mesmo. Professor, mas beleza, o senhor falou dessa matemática aí? Como é que essa matemática vai facilitar nossas vidas? Não o potencial elétrico, mas a diferença de potencial elétrico. Se nós lembrarmos da equação que nós montamos para o trabalho, a energia trabalho para uma esfera sair de uma posição 1 para uma posição 2 ficou assim, ó. K, carga A, carga B, sobre D1, menos K, carga A, carga B, sobre a distância D2. E aí, se a gente lembrar da equação que a gente acabou de montar sobre potencial elétrico, eu posso dizer que K, carga sobre D1, é exatamente o potencial da posição 1. E que K, carga sobre D2, é exatamente o potencial da posição 2. E a carga B foi a carga que se movimentou. Então, nós podemos calcular a energia trabalho para uma carga andar entre duas posições como sendo a própria carga que vai se mover, potencial inicial, menos potencial final. Ah, olha o que é que eu tenho aqui dentro do parênteses, ó. Potencial inicial menos potencial final. Isso nós vamos chamar de U. Isso nós vamos chamar de diferença de potencial. Isso quer dizer que para uma carga ter energia para andar entre duas posições, é necessário que entre aquelas duas posições exista uma diferença de potencial elétrico. E aí eu reescrevo a energia para uma carga andar entre as duas posições como sendo a carguinha vezes a DDP entre aquelas duas posições. Certo? E aí, olhe como a expressão ficou bem menor. Em vez de falarmos de energia potencial, a gente fala de potencial elétrico. E que uma carguinha se move devido à diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico, lá na eletrodinâmica, a gente chama de fonte. Toda fonte tem que ter uma diferença de potencial. Para quê? Para colocar a carga em movimento. Para que gaste energia elétrica. Ok, queridos? Nas aulas a gente tira mais dúvidas, tá? Então, não se esqueçam de curtir o canal, dar o like, ativar o sininho, se inscrever, compartilhar com os colegas e divulgar aí para nós. Beleza, queridos? Tamo junto. Ó, a todos. Paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos.
Tchau, queridos!